Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um novo boletim aqui pelo site e para a gente falar do mercado do boi. A gente tem ainda um mercado bastante firme em termos de preços, mas será que tem possibilidade de avançar essas cotações? Quais são os cenários que justificam essa firmeza? O que a gente pode esperar em termos de preços e comportamento aí, de preços para os próximos dias? Análise que a gente pede ajuda do Iberville Neto, direto lá da Scott Consultoria, direto lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado pela participação. O momento é interessante de ser analisado pela firmeza, né, Iberville, que o mercado vem registrando aí. É uma tendência, a gente vai continuar vendo evolução de preços. Qual a expectativa de vocês aí na Scott Consultoria? Olá, Alexandre. Olá a todos. Alexandre, o que a gente tem hoje é um mercado bem firme. Nós temos uma oferta restrita de boiadas. O final de safra passou e praticamente não foi sentido do lado da oferta. Agora nós estamos naquela lacuna de gado confinado devido à falta de atratividade lá atrás, que nós tínhamos preços futuros muito pouco atrativos, chegando a 176. Só para uma referência, hoje eles já estão em 213, 215 reais. Considerando outubro como referência. Então, nós passamos por um momento de milho valorizado, reposição valorizada e preços futuros pouco atrativos. E isso manteve a intenção de confinamento muito limitada. Então, isso tem cobrado preço agora, além da própria retenção de fêmeas, que já foi confirmada, segundo os dados oficiais do primeiro trimestre, e tudo indica que vai continuar ocorrendo, com a ressalva de que nós temos observado uma redução de abate de vacas e novilhas, mesmo com a demanda chinesa forte pela categoria mais jovem, né? Então, tudo isso nos leva realmente à expectativa de um cenário de oferta curta para o ano, de maneira geral, mas especialmente curta no momento atual e por mais alguns meses, enquanto essa oferta de confinamento não aumentar um pouco. E essa oferta de confinamento ela tende a aumentar mais para meados ali do segundo semestre, talvez um pouco antes, mas nós devemos ter alguns meses ainda de oferta curta, considerando a falta de atratividade do passado recente aí. A partir de meados de maio que nós tivemos um aumento da atratividade do confinamento, a viabilidade começou a aparecer ali nas diferentes simulações e hoje a gente já tem um cenário que dá para falar que as contas fecham, sim, e hoje o cenário está um pouco mais positivo para quem vai fechar o gado. Claro que lembrando que quem vai fechar o gado sempre tem que usar essas ferramentas de preços futuros, pelo menos um preço mínimo aí, porque do jeito que o mercado está mais positivo, nós podemos ter algum susto aí. Não esperamos, mas as surpresas, infelizmente, elas não marcam hora. Precaução é importante, né? Sim. Ô Iberville, você falou aí dessa volta de uma oferta um pouco melhor, né? Só em meados aí do segundo semestre. Até lá, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar em termos de oferta? Alguma entrada, mesmo que pontual, de animal pode ser motivadora aí de pressão nos preços ou não? Mesmo que chegue algum tipo de animal, não vai ser suficiente para atender uma demanda que está aparecendo aí? Alexander, a associação do bom ritmo das exportações, e aí nas exportações a gente faz as ponderações relacionadas à China, que teve um aumento de casos no passado recente agora de Covid, mas parece que foi contido, né? Houve um lockdown ali na região de Pequim. Nos dados de ontem eles tiveram em torno de 50 casos novos, então não é algo assustador, porque é algo que vem relativamente estável, eles vêm entre 20 e 50 casos, e uma piora na situação relacionada à Covid na China, com um eventual lockdown, poderia ser um ponto para atrapalhar de maneira importante. E outro ponto é justamente os embargos que eles têm feito para algumas plantas relacionadas também a casos de Covid, mas aí nos países dos quais eles importam carne, que ocorreu com a Tyson dos Estados Unidos, ocorreu aqui no Brasil, em Mato Grosso, em Goiás nós tivemos frigorífico de bovinos fechado, em Mineiros, mas pela própria prefeitura. Então, isso pode. Isso é um ponto que a gente tem que acompanhar, mas considerando
O que nós temos hoje, eu acredito que a gente possa dizer que o mercado é promissor para as exportações, e do mercado doméstico a gente tem uma volta da movimentação colaborando um pouco com o consumo. Então, eu acredito que, salvo se nós tivermos aí uma piora muito drástica na situação seja de Covid afetando demanda de países consumidores, ou seja de Covid atrapalhando e fechando plantas aqui no Brasil, eu acredito que a gente tenha espaço para que o mercado trabalhe firme e com valorizações no curto prazo, nas próximas semanas. A gente nós já passamos do pior momento de compra de gado pensando em mercado doméstico. O pior momento que eu digo é o momento no qual os frigoríficos normalmente estão mais calmos, estão mais tranquilos, que é o começo da segunda quinzena. À medida que a gente caminha para o final do mês, os frigoríficos já começam a se preocupar com o fornecimento de carne do começo de mês, o varejo se estocando e depois o varejo se reestocando após as vendas de início de mês, que não têm sido as mais fortes, as mais promissoras, mas gradativamente tem melhorado. Muito bem. Então, temos duas análises aí a serem feitas. A primeira, você já comentou sobre ela, que é a questão das exportações, principalmente o comportamento consumidor da China, se agravar a questão da segunda onda de contaminação por lá, ou mesmo trazendo essa possibilidade de restringir compras em países que não comprovem ou não certifiquem para eles que eles estão comprando produtos sem contaminação. Aparentemente, isso está sob controle aqui no Brasil, Iberville, dá para a gente falar assim, afirmar isso? Só um atestado de sanidade, como já ofereceram alguns frigoríficos, vai ser suficiente para atender essa expectativa dos chineses ou eles vão exigir mais? Alexandre, só quanto à questão da China, ao que tudo indica, ela está relativamente estável, tá? Só para, vamos dizer, a nossa maior preocupação seria se agravar, né? Isso, há um possível agravamento, mas eles já vêm alguns dias ali trabalhando nisso. Se não me engano, foram feitos mais de 2 milhões de testes, então parece que, dentro do que a gente pode confiar dos números chineses, parece que a coisa está calma. E aí, pensando nos nossos certificados, nos atestados aqui, aí eu acredito que a interiorização agora dos casos de Covid, ela aumenta um pouco o risco para o lado da indústria, né? Porque os nossos frigoríficos, eles estão no interior do Brasil, pensando em interior Brasil, né? E aí a questão do nível de exigência da China, eu acredito que vai estar muito relacionada a possibilidade que eles vão ter de comprar de outros países, porque os preços das proteínas na China, eles subiram muito no ano passado. Esse ano desde o começo do ano, passaram por momentos mais calmos, mas eles seguem um patamar elevado. Então, essa pressão inflacionária oriunda dos alimentos pesa também nas decisões e nas ponderações que eles vão fazer a respeito do nível de exigência. À medida que diversos fornecedores deles comecem a ter esses problemas ou essas questões que os fariam limitar as compras, eles vão ter um problema de fornecimento, e esse problema de fornecimento talvez faça com que eles acalmem um pouco, segurem, vamos dizer, diminuam um pouco a régua aí no que diz respeito às exigências, mas tudo isso é algo a ser acompanhado diariamente, porque a gente tem observado surpresas. E até porque, né, Iberville, até agora, eu não sei se você tem essa informação, mas eu não ouvi nada que consiga mensurar se a carne está contaminada ou não, ou como é feita essa avaliação, ou essa certificação de uma carne contaminada, ou de poder estar contaminada ou não, né? Isso também é outra questão que precisa ser levada em conta, né? Eles estão, até onde eu tenho informação, e aí lembrando que não é minha área, né, mas eles estão fazendo testes relacionados à presença de material genético do vírus nesses containers, nessas cargas. E tudo isso foi em decorrência da presença de vírus numa tábua de salmão importada da Europa no momento do primeiro surto. Do primeiro surto, não, do surto agora recente, da segunda onda.
mas os primeiros casos dessa segunda onda. Então é algo a ser acompanhado, porque quando a gente fala de vírus aqui, as recomendações e tudo, todas elas são de que em algumas horas os vírus se tornam inviáveis. Claro que a gente está falando de um cenário de carne congelada, é outra temperatura frente ao ambiente, etc. Mas é algo que a presença do vírus, e pulando um pouquinho para a biologia, a presença de material genético de vírus não necessariamente indica a capacidade de contágio. Isso, lembrando um pouquinho da faculdade, né? Porque pode ter um vírus desnaturado, ele vai continuar tendo material genético ali. Só que aí não é minha área, eu só estou especulando a respeito. Talvez venham até novidades a respeito disso, talvez diminuindo a importância dada a esse ponto. Mas, devido à importância da doença, também o caminho mais fácil dos governantes tem sido abraçar a causa de trabalhar com a maior segurança possível, que também não pode ser se dizer que está errado, mas talvez se algo for provado, aí tem que ser muito bem provado que esse vírus não seria contagioso. Muito bem. Então, temos a análise da questão da exportação. Agora, eu queria focar na questão do mercado interno. Você falou aí de um início de uma reação aí na demanda interna. Como é que está essa questão? Da onde está vindo essa demanda e o que esperar dela, Iberville? Alexander, nós temos observado, à medida que as paralisações e a economia volta a girar um pouco, isso tem colaborado com o aumento da demanda no mercado doméstico. Sempre fazendo a ponderação de que esse aumento da demanda ele tem vindo de maneira lenta e é frente ao que nós vínhamos observando no ápice ali das paralisações e no período mais crítico do ponto de vista da economia de paralisação, né? Claro que a questão de casos ela tem aumentado, mas esse aumento da movimentação acaba tendo um efeito positivo sobre o consumo, lembrando que o consumo pós-pandemia, esse termo está até batido, mas depois que a coisa passar, torcemos para que seja o quanto antes, esse nível de consumo ele vai ser afetado por essa queda do PIB que atualmente está estimada em 6,5%, segundo o último relatório Focus. Mas semana a semana nós temos observado uma melhoria do escoamento e isso vai ao encontro aí de um mercado mais firme para o boi gordo, ajuda um pouco, embora não tenha sido o principal vetor nesses primeiros meses do ano. Nós temos oferta curta e exportações basicamente definindo esse mercado firme do boi gordo, mas consumo doméstico começando a ajudar um pouquinho mais ou atrapalhar menos, dependendo da ótica aí. Uhum. Mas já tem alguma percepção de melhora de margem, principalmente quando a gente foca nesses frigoríficos internos? Os frigoríficos de mercado interno realmente eles vêm com as margens historicamente apertadas, porque eles estão eles estão na competição do gado, que muitas vezes é o mesmo, uma novilhada ou um gado mais jovem, é o gado que também pode ir para a China, só que eles não têm o acesso aos preços de venda para a China. Então, eles ficam com margens historicamente apertadas e o que nós acreditamos que deva acontecer se o consumo doméstico melhorar? Isso pode gerar espaço para um aumento da demanda, mas, por outro lado, se as exportações continuarem positivas, isso pode fazer com que o boi gordo se valorize em paralelo. Então, talvez preços melhores no mercado doméstico, no atacado, mas o boi gordo também ganhando um pouco de tração, um pouco de força. Isso manteria uma situação de margens aí desafiadora, pensando em frigoríficos de mercado interno. No curto prazo, eu acho que talvez o caminho seja um pouco difícil para essas empresas aí no que diz respeito a espaço para trabalhar preços. Ou seja, ela pode até melhorar no que recebe, mas vai aumentar o custo dela com a compra de um animal mais caro. Isso, o que nós temos hoje aí de previsão, de expectativa no curto prazo é de preços firmes, com possibilidade de valorização, e mesmo que essa valorização venha com a ajuda de preços no atacado, de escoamento um pouco melhor no mercado doméstico, ela também vai ter um peso importante de China, se não tiver nenhuma surpresa ruim aí, e aí nós devemos ter uma manutenção de cenário mais apertado. Pensando no câmbio também, nós temos o câmbio já trabalhou menos valorizado, o dólar menos valorizado no passado recente, um pouco antes chegou a próximo de R$6, mas agora com essa queda da Selic, isso estruturalmente colabora para um patamar de câmbio um pouco mais valorizado.
Claro que a situação de incerteza ela traz volatilidade, mas o patamar cambial tende a ser um pouco mais valorizado com essa queda mais importante da Selic aí recentemente, e isso colabora com exportações também, vem se somando a esse contexto. Muito bem. Ô, Iberville, eu sei que vocês aí na Scott, vocês acompanham as margens, né, dos frigoríficos. Quando a gente foca só no frigorífico interno, como é que tá essa margem hoje? Hoje, considerando um frigorífico que vende a carcaça, ela está em torno de 10%, que é o chamado equivalente Scott carcaça. O que são esses 10%? É a relação entre todos os produtos de venda da indústria, considerando carne com osso, e o preço pago pelo boi gordo. Então, está em torno de 10%. Não é o lucro, tá? É só a relação entre preços de compra e de venda. E, historicamente, essa margem é em torno de 16%. Então, a gente está com um valor 6 a 7 pontos percentuais abaixo da média histórica. Quando a gente considera o frigorífico que vende a carne desossada, o que a gente chama de equivalente Scott desossa, essa margem está em 6,8%, está até invertida frente à venda da carcaça. Isso acontece em alguns momentos. E aí nós temos uma média, um valor de 6,8% frente a uma média de 18%, 20%, uma média histórica de mais longo prazo. Então, realmente, o mercado doméstico, as indústrias têm trabalhado mais apertadas numa conjuntura histórica. E sem perspectiva de uma correção dessa margem, por aquilo que você já explicou, que mesmo que haja aí uma valorização do preço da carne, isso pode puxar de alguma forma o custo da matéria-prima e daí fica mais difícil para tentar equalizar aí essa margem, certo? Sim, sim. A força para pagamento dos frigoríficos de mercado internacional, que ela desbalanceia um pouco essa equação. Quando a gente considera o atacado subindo, geralmente o boi tem espaço para subir, mas dentro de uma margem relativamente histórica aí, a oferta e demanda vão se balanceando até que a gente fique dentro de algo viável para os elos da cadeia, senão isso vai se ajustando. Agora, quando a gente vem com uma parcela dos frigoríficos podendo mandar uma quantidade grande de carne para fora a preços que permitem que eles paguem mais por determinadas categorias de animal que são específicas e são bem demandadas, isso acaba puxando o mercado doméstico como um todo, mesmo de gado que não poderia ser mandado para a China. Muito bem. Só para a gente finalizar, Iberville, que preço vocês estão trabalhando como referência aí na Scott? A nossa referência hoje está em R$ 208 à vista, sem o imposto já, sem o fundo rural. Lembrando que essa referência ela é mais relacionada a mercado doméstico. Quando a gente fala de boi China, a gente tem aí R$ 5 acima. Inclusive, esse ágio do boi China ele andou estreitando um pouco, principalmente pela valorização do boi. Não é porque o boi China está menos demandado, é porque o boi comum se valorizou um pouco mais. E a tendência é de alta. O que nós temos hoje no mercado, ele nos traz expectativa de preços firmes e possibilidade de valorização, sim, com uma ajudinha no começo do mês. Se fosse para cravar uma tendência, seria positiva, sim. Muito bem. Iberville Neto, meu caro, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado, Alexander. É um prazer. Um abraço a todos. Abraço para você. Até a próxima. Tá aí, análise da Scott Consultoria com o Iberville Neto. Todos os fatores aí relacionados à oferta e demanda foram discutidos nesse momento. Tem uma demanda interna esboçando uma reação, portanto. No entanto, para o Iberville, as margens não devem se alterar. As margens que estão abaixo dos níveis históricos aí, quando a gente compara corte carcaça, quando a gente compara só a carne desossada, bem abaixo dos níveis históricos, portanto, não dando fôlego para que os frigoríficos tenham uma melhora aí na sua disponibilidade de pagamento para arroba no mercado interno. Mas, como o Iberville lembrou, os frigoríficos que trabalham com exportação, esses estão tendo aí uma situação diferenciada que acaba podendo sim puxar os preços do boi gordo no mercado interno, que mesmo com uma valorização aí dos preços da carne, não deixam que a margem suba muito, ou pelo menos voltem aos patamares históricos.
Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações com o boi gordo no mercado futuro lá na B3. Você acompanha comigo na tela que o boi para junho subiu, ou está subindo, 0,23% nesse momento, a R$ 215,50. O julho, R$ 218,25, olha só, uma alta de 0,95%. O agosto, R$ 213,00, caindo 0,23%, e o outubro, R$ 215,25, uma alta de 0,56%, boi bastante firme, portanto, no mercado futuro. O indicador medido pelo CPEA fechou o dia de ontem com queda de 1,26% a R$ 211,30. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.